Amém. Louvado seja o Senhor. Que bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Agradecemos a irmã Raquel, a irmã Júlia, por estarem contribuindo com as canções nesse momento de cânticos ao nosso Deus. E as canções, claro, preparam a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado a falar a cada um de nós nesta manhã. Você sabia que as nossas famílias estão sob ataque? Sim, é verdade. Vivemos um tempo onde, infelizmente, por todos os lados, a família tem sido bombardeada. E isso não é de agora. Talvez nós sintamos mais fortemente esses ataques nos tempos atuais. Mas, biblicamente falando, a família é atacada desde a sua origem. Desde o momento em que Deus criou a família, Satanás ele tenta distorcer, ele tenta contaminar a família, ele tenta destruir aquilo que Deus criou. E é justamente pensando nesses ataques que a família vem sofrendo que nós queremos compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e nós leremos do verso 5 ao verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. E a palavra de Deus se nos diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados, esse é o texto logo bem no início do livro de Josué, que mostra a transição quando Moisés deixou então de continuar conduzindo o seu povo. Infelizmente, Moisés veio a falecer e Josué então assumiria a partir daquele momento a continuidade de conduzir o seu povo, a grande família de Deus, o povo de Israel, em direção à terra prometida. E nas instruções de Deus para com Josué, havia uma responsabilidade muito grande, a de dar continuidade à liderança de Moisés e, ao mesmo tempo, exercer autoridade sobre o povo. Autoridade essa que seria baseada no livro da lei, que seria baseada nas instruções vindas de Deus. Autoridade essa que, se cumprida, fortaleceria o povo e também conduziria Josué em direção à terra prometida, não escondendo Deus já nessas palavras que Josué, exercendo a sua liderança sobre esse povo, na condução à terra prometida, enfrentaria muitas dificuldades, muitas lutas. O povo de Deus, em algum momento, estaria ameaçado de ataques. Conhecemos a história e sabemos que Josué liderou com muita sabedoria, com muito vigor e com muita autoridade o povo de Israel em direção à terra prometida. E vários foram os momentos em que o povo de Israel nessa travessia sofreu grandes ataques. Mas Josué, conduzido pelo Senhor, tendo a autoridade vinda do Senhor, ele exerceu com grande responsabilidade, com grande temor a Deus, esta função. E pôde, enfim, verdadeiramente levar o povo em direção à terra prometida. E não só levá-los em direção, mas chegar a tomar posse da terra prometida. Tanto é que lá em Josué 24, verso 15, em um determinado momento, Josué coloca todas as famílias de Israel à prova em relação às suas escolhas.
Vocês andaram comigo, vocês pelejaram comigo, vocês enfrentaram lutas comigo, vocês estiveram sob ataque juntamente comigo. Porém, agora chegou o momento que vocês precisam escolher. Ou vocês caminham em direção ao Senhor, ou vocês vão continuar cultuando os deuses, em devoção aos deuses que vocês aprenderam a cultuar lá no Egito. E aí Josué, ele faz a sua escolha perante todas as famílias que ali estavam. Eu escolhi servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha convicção da sua escolha. Josué tinha convicção das lutas enfrentadas e sabia também Josué que só foram vencidas porque Deus esteve com ele e com o seu povo em todo o tempo. Semelhante a Josué na condução do seu povo em direção à terra prometida, também as nossas famílias sofrem muitos ataques. Também as nossas famílias enfrentam lutas as mais diversas. E nós, enquanto líderes das famílias que pertencem ao Senhor, enquanto pais que temos a responsabilidade de instruir, de ensinar, de direcionar a nossa família à presença de Deus, nós também precisamos compreender que é pela palavra de Deus que nós conduzimos o nosso lar na direção do Senhor. Muitas são as lutas a serem enfrentadas, muitos são os ataques que também enfrentaremos, mas no Senhor nós também encontramos vitória, no Senhor nós encontramos vigor necessário para que nós possamos continuar conduzindo rumo à presença de Deus, rumo às bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a sua família. Já desde o Jardim do Éden, Satanás ele tenta de alguma maneira atacar a família. Lembrando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e viu que era muito bom. E naquela criação do homem e da mulher, Deus instituiu a família. Através da união entre homem e mulher, conforme falamos na quarta-feira, era possível então o homem procriar, ou seja, o homem poderia ter sua descendência, constituir a sua família. Mas já ali no Jardim do Éden, Satanás ele tenta contra Adão, contra Eva, e diante do pecado, a família então conhece a desobediência, desobedece a Deus e como consequência é expulsa do paraíso. Caim mata Abel. E ali nós vemos uma grande tragédia se instaurando na família. Vemos outras situações em que outros personagens bíblicos também enfrentaram, em que a família esteve sob ataque. Situações de poligamia, situações de adultério, situações de homossexualidade, situações de incesto, situações de sexualidade distorcida, situações de fornicação, de estupro, situações de sedução. E em algumas narrativas bíblicas nós vemos alguns personagens bíblicos lidando com essas situações. Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi. Personagens esses que viveram em algum momento o ataque contra a sua família. Eli e seus filhos, o próprio Salomão. Personagens esses que lidaram com situações as mais diversas e que perceberam, sentiram o ataque contra suas famílias. Então nós percebemos que, assim como os personagens bíblicos, também nós, nos nossos dias, temos enfrentado situações e estamos sob ataque em todo o tempo. Assim como Satanás, desde o Jardim do Éden, ele luta contra a família que foi instituída por Deus, tentando distorcer, contaminar, tentando de alguma maneira destruir a família que foi criada por Deus. Também nos dias de hoje nós enfrentamos as mesmas lutas, estamos sob os mesmos ataques. Nós lidamos com ataques que vêm muitas vezes daqueles que nos governam, leis que têm sido criadas muitas vezes tentando distorcer e desconstruir a família, como
núcleo familiar e como núcleo da sociedade. Leis que tentam tornar legal aquilo que é imoral e improcedente diante de Deus. Nós percebemos situações de ideologias as mais diversas que tentam não só desconstruir, mas interferir na condução da família. Nós percebemos muitas vezes até mídias, nós lidamos com as mídias as mais diversas, seja na internet, seja rádio, televisão. Hoje é muito fácil o acesso à pornografia, é muito fácil ouvirmos pensadores, filósofos os mais diversos, com conceitos que vão totalmente na contramão daquilo que Deus estabeleceu como sendo a formação ideal da família. E conceitos esses que não só vão desconstruindo, mas vão motivando o indivíduo, vão incentivando o ser a menosprezar a família, a imaginar até que não é necessário viver e conviver com a família. Vivemos sob ataque, muitas vezes, até mesmo no sentido do trabalho. O trabalho é um meio digno e honrado pelo qual Deus nos permite o sustento de cada dia. Mas quando o trabalho começa a sugar demais, de maneira que tira dos indivíduos da família a sua convivência, a sua responsabilidade com o lar, de alguma maneira contribui até mesmo para que a ausência dos membros da família no lar, nós percebemos então que o trabalho, muitas das vezes, ele tem invertido os papéis. Muitas das vezes não se compreende que o trabalho foi feito para o sustento do homem. E o que tem acontecido é que o homem tem vivido para sustentar o trabalho. E aí tira o tempo do convívio, o tempo do lazer, o tempo da liberdade espiritual, da espiritualidade do lar, porque é necessário manter-se em compromisso com o seu trabalho. Quantas vezes, na sua casa, ou nos nossos lares de um modo geral, deixamos de estar juntamente com os irmãos cultuando ao Senhor, porque temos que estar priorizando o trabalho. Não que o trabalho seja ruim, mas porque temos visto, já há algumas décadas, que o trabalho tem afastado as pessoas de Deus. As posses e os bens têm afastado as pessoas de Deus. Nós estamos trocando o ser pelo ter. E o ter as coisas a qualquer preço, a qualquer custo, até mesmo o custo da ausência do lar, a ausência de estar com a família, tem feito muitos terem muitas coisas, menos o bom convívio no lar, tirando a presença dos membros da família do lar. Estamos sob ataque porque até mesmo no sistema educacional nós percebemos a investida contra as famílias de alguma maneira, baseada até mesmo nas ideologias que tentam desconstruir, tentam tirar a autoridade dos pais. Não digo isso no sentido de que todo o sistema educacional trabalha nesse sentido, mas há aqueles que usam do sistema educacional para de alguma forma desconstruir a família, tirar da família a sua autoridade. E há aqueles que usam do sistema educacional para trazer também conceitos e valores totalmente contrários aos conceitos, valores e princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Também estamos sob ataque na cultura. E é revestido pela cultura que nós vemos muitas situações dos quais nos deixam perplexos. Quantos não se lembram que há pouco tempo atrás, revestido ou trajado sob a desculpa de ser cultura, um homem nu em um museu, fazendo o que eles chamam de performance, e uma série de famílias, crianças, ao redor daquele homem nu, e uma das crianças, juntamente com a sua mãe, tocam aquele homem nu. E ali, quando houve um movimento repudiando aquela situação,
a justificativa que a cultura lhes permitia, a arte lhes permitia fazer tal performance. E aí é sobre a cultura que nós percebemos músicas, danças, ações e atitudes que vão desconstruindo o lar, desconstruindo a família e afastando os nossos jovens, os nossos adolescentes de Deus. Afastando também os casais. Não só um do outro, mas principalmente de Deus. Então, meus amados, nós percebemos que sim, a família está sob ataque em diversas áreas da sua vivência, da sua convivência, não só dentro do lar, mas também na sua sociedade, na cultura em que vivemos, na questão religiosa, política, enfim, em todas as esferas em que nós vivemos, Satanás tem se aproveitado para atacar a família. E é justamente nas sutilezas, é naquilo que muitas vezes nós pensamos que não tem nada a ver, é naquilo que muitas vezes nós não enxergamos mal algum, é que sutilmente Satanás vai adentrando, sagazmente ele vai seduzindo os membros da família e quando menos se espera, ele implode a família. Ou seja, ele estoura a família de dentro para fora. Lembre-se que no jardim do Éden, Satanás veio sutilmente, sagazmente, seduziu Eva, para que então, tanto Eva quanto Adão, desobedecessem à ordem de Deus e viessem a pecar. E a consequência de tudo isso é que não só Adão e Eva, mas também a sua descendência, tendo conhecido o pecado, teve também marcas grandiosas, profundas, de prejuízo na sua família. E o primeiro homicídio foi justamente entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Quando Deus estabelece para Josué que ele deveria seguir adiante, porque ele recebia de Deus a missão de conduzir o seu povo em direção à terra prometida, ele disse: se você não se desviar do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda, se você perseverar nos princípios e valores desse livro, você vai conseguir êxito em conduzir esse povo em direção à terra prometida. Então seja forte e corajoso e faça tudo aquilo que eu te ordenei. Essa palavra dita a Josué, ela serve para nós também. Nesse mundo tão conturbado, onde sofremos tantos ataques de diversas áreas, como nós podemos conduzir a nossa família à presença de Deus? A orientação é a mesma. Perseverar no livro da lei. Não nos desviarmos dele nem para a direita nem para a esquerda. Mas fazer tudo quanto nele está escrito. E também fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. E então alcançaremos êxito neste propósito que Deus confiou a nós enquanto pais, enquanto chefes de família. Conduzir o nosso lar em direção a Deus. Seremos atacados como Josué foi, como o povo de Israel foi. Estaremos debaixo de ataque, como Josué foi, como o povo de Deus foi. Mas Josué conseguiu, mesmo tendo sido atacado, mesmo enfrentando diversas lutas, conseguiu chegar com o povo até a terra prometida, tomar posse da terra prometida. Nós, enquanto pais, enquanto chefes de família, nós temos essa mesma responsabilidade de conduzir a nossa família à presença de Deus. Poderemos ser atacados e seremos atacados muitas vezes. Muitos tentarão desconstruir a família que o Senhor confiou a nós. Muitos tentarão nos desviar do livro da lei. Tentarão nos fazer abandonar o livro da lei. Mas se nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas continuarmos prosseguindo, confiando em Deus, instruindo a família pelo livro da lei, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós conseguiremos êxito em nossa missão de levar o nosso lar à presença de Deus. Se alguém da sua família, ou se alguém próximo a você, não quer continuar caminhando com você em direção a Deus, faça como Josué. Coloque-os sob escolha.
Dê a eles uma oportunidade de escolha. Mas deixe bem claro qual é a sua escolha. Que a nossa escolha seja como a de Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Se vocês quiserem voltar para trás, se vocês quiserem continuar seguindo os deuses desse mundo, como Josué colocou para o povo de Israel, se vocês quiserem continuar em devoção aos deuses da além do rio Eufrates, se vocês quiserem continuar cultuando os deuses do Egito, que vocês voltem para lá, mas vocês têm que fazer uma escolha. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E essa deve ser a sua convicção, a sua escolha. Ainda que sejamos atacados por todos os lados, ainda que haja momentos que sejam difíceis de suportar, que nós possamos manter firmes a nossa escolha com convicção e coragem e fazer nossas as palavras de Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Qual é a sua escolha? Qual é a sua convicção? Qual é a sua decisão? Eu espero em Deus que você e sua casa sirvam ao Senhor. Amém? Que esta palavra esteja em nossos corações e que nela possamos meditar para que então possamos fazê-la cumprir em nossas vidas e também em nossas famílias, para que Deus abençoe o nosso lar. E aliás, é isso que eu desejo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos aí, curva sua cabeça diante do Senhor e vamos falar com o Senhor nesse instante de oração. A irmã Selma vai estar nos elevando a Deus em oração nesse momento. Eu quero convidá-lo a participar junto conosco desse momento de oração diante do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, nesse momento, quando ouvimos a Tua voz, Pai, nós colocamos as nossas famílias nas Tuas mãos. Deus, Tu sabes o tanto que estamos sendo atacados, mas no Senhor nós seremos mais que vencedores. Por isso, Deus, eu lhe peço, Pai, derrame sobre a família de cada um que está assistindo este vídeo agora a Tua paz, a Tua perseverança, a Tua fortaleza, porque só no Senhor encontraremos essa fortaleza. Pai, nós como pais podemos ter sabedoria para guiar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, e que eles jamais se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que eles permaneçam no alvo, Deus, que é Cristo Jesus. Pai, aqueles filhos que estão olhando para um lado ou para o outro, que o Senhor possa vir de encontro com a vida deles e tocar profundamente, Senhor, para que eles entendam que não há outro caminho a seguir, a não ser o caminho do Senhor. Por isso, Pai, revista o Teu povo, Pai. Revista as famílias da Igreja Batista Filadélfia com o Teu sangue, com o Teu poder, com a Tua unção. Revista, Pai, para que nós possamos ter famílias fortes, para que a Igreja do Senhor se torne uma igreja forte e perseverante, que se avance cada dia mais. Somos atacados sim, mas nós perseveramos porque o Senhor está conosco. Amém. Abençoe cada família que está ouvindo de qualquer parte que esse vídeo chegar, para que eles sejam abençoados, que eles sejam renovados e que eles sejam, Senhor, uma família que possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que eles possam fazer essa escolha como Josué fez, e que todo dia nós possamos fazer essa escolha, que a nossa casa sirva ao Senhor. Repreenda, Pai, todo mal, porque só o Senhor pode fazer. Repreender todo mal, repreender toda intriga, toda inveja, Pai. Ó Deus, e que os nossos lares sejam lares que buscam o Senhor constantemente, todos os dias, em todos os momentos. Por isso, Pai, nesse momento, depois de ouvir essa palavra, ó Deus, de saber que as nossas famílias continuam sendo tão atacadas, que o Senhor venha com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua independência, derramar bênçãos infinitas sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada irmão. Ó Deus, que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração e perseverança para continuarmos caminhando em direção a Cristo, aonde estamos lá no lar celestial. Abençoe as nossas famílias. Obrigada, Pai, pelas nossas famílias.
Continue nos abençoando, é o que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que bom estar com os irmãos nesta manhã. Foi muito bom esse tempo juntos novamente. E eu convido a todos para que logo mais, às 19h30, possamos nos encontrar novamente aqui neste canal para juntos compartilharmos mais uma vez a palavra do Senhor e cultuarmos ao nosso Deus. Um bom domingo a todos, um ótimo almoço em família. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. É o que desejamos a todos, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.